Olá pessoal, gostaria de falar hoje sobre as causas mais comuns de acidente. Como motorista experiente, você tem conhecimento das vantagens variáveis que podem fazer com que um acidente venha a ocorrer. Por trás das várias razões singulares de cada acidente estão fatores de contribuição comuns que repetidamente entram em jogo. E a maioria destes fatores envolve exatamente o erro humano e pode incluir, primeiro fator, a falta de atenção. Muitos motoristas simplesmente não prestam a atenção suficiente para a seriedade de se dirigir no trânsito este sempre mutante e movimentado. Mudança é o fator mais consistente nas ruas, nas avenidas e nas rodovias, como é o caso aqui. E há uma variedade infinita de itens importantes a serem identificados e analisados a cada momento. Isso exige do condutor um nível de antecipação de riscos. O segundo fator trata-se de muita atenção a pouca coisa. Alguns motoristas concentram a atenção demasiada por tempo demais em um item, enquanto perdem outros de iguais ou de maior importância, trazendo assim prejuízos muitas vezes irreparáveis na direção. E o terceiro fator, a falta de tempo. Motoristas com frequência não reservam tempo suficiente para tomar decisões importantes e assim agir segundo elas. Esse problema é normalmente causado porque eles não veem o suficiente, com suficiente antecedência, e aí são surpreendidos e precisam tomar ações repetitivamente. O quarto fator trata-se de falta de espaço. Motoristas com frequência acompanham uns aos outros em grupos concentrados, não deixando qualquer espaço para manobras, caso seja necessário parar ou desviar-se de um problema repentino. E andam muito próximos da traseira do veículo que segue à frente, tanto dentro desse grupo como fora deles. E o quinto fator, a falta de previsão de erros de outros motoristas. Nós precisamos apostar na possibilidade de erro do outro. E motoristas com frequência deixam de ver ou prever eventuais erros dos outros, a tempo de evitar conflitos no trânsito. Para se dirigir com segurança, nós devemos sempre apostar na possibilidade de erro dos demais usuários da via. Isso não significa pessimismo, não, mas proatividade, antecipação, para que a gente dirija com segurança. O sexto fator, falta de treinamento. Motoristas de automóveis podem apresentar uma variedade de ameaças à segurança do trânsito porque o seu treinamento fundamental pode ser inadequado, insuficiente. Qualificar-se para tirar uma carteira de habilitação hoje requer tão somente um conhecimento limitado das leis de trânsito e dos pontos básicos da condução do veículo. Em vários casos, os motoristas são testados somente uma vez em um veículo e raramente passaram por mais testes na rua e principalmente nas estradas. Motoristas de caminhões, apesar de terem melhor treinamento, melhor conhecimento, melhor habilidade dada a frequência com que dirigem, podem também precisar operar equipamentos pesados somente uma vez para todos os tipos de carteira. E o fato é que as provas para todos os tipos de carteira de habilitação não requerem a demonstração das habilidades do condutor. Habilidades especiais necessárias para dirigir com segurança, evitando assim acidentes. Além disso, é provavelmente verdade que a maioria dos motoristas de automóveis jamais são instruídos quanto aos problemas adicionais e especiais pelos quais os motoristas de caminhões passam, como tempo de frenagem, pontos cegos e tantos outros problemas. Esta falta de compreensão, com frequência, aumenta a ameaça de segurança no trânsito que os motoristas de caminhões têm que enfrentar no seu dia a dia. O sétimo fator é a falta de ajuste às condições. As condições são mutantes na estrada, condições mutantes da carga e do clima
que afetam as características de manobrabilidade de um caminhão são, com frequência, subestimadas por condutores. E isso tem trazido problemas. Outras condições surgem devido às ações incorretas de outros motoristas, mas estas são com demasiada frequência também ignoradas como um requisito para a adaptação. Meus queridos irmãos, muitos acidentes poderiam ser evitados se os motoristas formassem hábitos que permitissem reconhecer com a devida antecedência e se adaptar às condições mutantes em tempo hábil. O oitavo fator, atitude. As pessoas tendem a descarregar as suas emoções quando dirigem. Atitudes são causadas por emoções, via de regra, causam acidentes. Elas diminuem a concentração total na direção e, com frequência, resultam em ações repentinas, perigosas ou, principalmente, em acidentes. O nono fator, a debilidade do motorista. A influência de álcool, drogas, fadiga, preocupação, problemas de audição ou visão e outros tipos de doença podem levar a acidentes. E o décimo fator, falha do motorista. Essa é a causa de uma pequena porcentagem dos acidentes. Muitas delas podem ser evitadas se o motorista tomar as precauções apropriadas. O nosso propósito é ajudá-lo a evitar acidentes que possam ser causados pelos fatores que acabei de mencionar e muitos outros. O SCD, Sistema Consulto de Direção, contém um sistema de habilidades para ver, pensar e agir que podem ser indispensáveis para a sua segurança no trânsito a partir de hoje. E os 4 pilares são: antecipe os perigos, é o pilar número 1. O pilar número 2, observe o ambiente. Pilar número 3, garanta seu espaço. E pilar número 4, seja justo. Vale ressaltar que, dentre inúmeros benefícios propostos pelo Sistema Consulto de Direção, a aplicação destes pilares de direção segura nos propiciam 3 benefícios que são considerados imprescindíveis para uma direção realmente segura. São eles: espaço para o veículo, visibilidade para o motorista e, principalmente, tempo adicional para se tomar decisões. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Um grande abraço e uma boa viagem para você.